Movimento Portugal Ativo chegou para ficar. O Motec começa por começar. E o objetivo é meter os 68% da população portuguesa que não faz qualquer tipo de exercício físico a mexer-se. Afinal de contas, quando se trata da saúde, não dá para ficar parado. Foram várias as caras conhecidas que se juntaram ao Movimento Portugal Ativo. A ideia é romper com o sedentarismo e meter Portugal a mexer. Mas efetivamente temos que pôr Portugal a mexer. Os números mostram que muita gente não faz nada e depois há reflexos na saúde e até no bem-estar, no estado de espírito, etc. Portanto, é pôr toda a gente a mexer. Pedro Granger, tu também estás associado aqui ao Movimento Portugal Ativo, não é assim? Claro que sim. Acho que é daqueles movimentos que é bom estar-se associado. Estamos aqui a falar não só de fazer desporto ou jogar a bola, ir ao ginásio, nadar. Acaba por ser mesmo mais que isso, acaba por ser uma opção de vida. É que eu sei que tu gostas pelo menos de uma modalidade desportiva, basquetebol, certo? Sim, embora eu divida muito o meu tempo agora entre o basquete, o ginásio, jiu-jitsu, MMA. Tu estás fortíssimo! Não, isso é outra questão. Musculação, faço boxe, natação, paddle. Gosto muito de andar e de correr, faço tudo a pé, sabe? Quando eu tenho tempo. Olha, e diz lá, desde novo tu gostas de desporto ou não? Sim, desde pequenito sempre fugi muito à polícia, quando era pequenino, era o meu desporto favorito. Mas olha, sinto-me em forma melhor do que nunca estive. Sim. Fala assim, vamos mexer o corpinho. Além de você manter um corpo, né, mais saudável, tudo a mente também. Porque depois que eu treino, e isso quem treina também vai ver como acontece. Você fica mais feliz, com uma autoestima super alta. O custo é começar, depois é sempre andar. No dia 23 de setembro, a partir do Padrão dos Descobrimentos, é uma iniciativa muito importante onde pode trazer a sua bicicleta e participar com a sua bicicleta, mas vai ver que é divertido, animado, ainda por cima estamos ao ar livre, é uma coisa com uma energia muito boa, muito positiva, e se está numa de começar a mudar alguma coisa relativamente ao ano anterior, olhe, comece com a bicicleta e depois não perca a embalagem. Até já. Boa tarde. Eu venho-vos trazer uma temática que é o processo de avaliação, seja da avaliação postural ou que podemos dividir entre avaliação postural estática e dinâmica. Ou seja, e vou tentar trazer este conceito aplicado num dos grandes problemas que nós temos hoje, que é a questão do online. Portanto, começando por me apresentar, o meu nome é Fernando Costa, atualmente sou responsável de formação da GTF, e paralelamente sou dono de um estúdio de treino personalizado. Trabalho na área do treino personalizado há cerca de 20 anos. Ao longo destes 20 anos venho vindo a acumular várias experiências, várias valências, sendo que me identifico muito com a ciência funcional aplicada do movimento e com todas as questões que estão ligadas ao próprio nome de movimento, ou seja, a percepção de como é que um profissional poderá ajudar a melhorar cada vez mais a qualidade de movimento dos nossos clientes, ou seja, a eficiência do movimento. O que é que nós vamos abordar hoje, então? Como eu tinha dito, uma das primeiras coisas é perceber o conceito de avaliar. Avaliar para quê? Depois, dentro do avaliar, iremos perceber algumas linhas de orientação, algumas guidelines que, do meu ponto de vista, e seguindo algumas entidades com bastante credibilidade na área do fitness, vos poderão ajudar a ter uma percepção de como estruturar uma avaliação. Vejo a avaliação nesta temática, nesta situação atual do treino online, como uma oportunidade de negócio, ou seja, uma oportunidade para os PTs poderem ter uma proximidade maior com os seus clientes. E por fim, vamos tentar, pegando nisto que eu acabei de vos explicar, tentar apresentar algumas conclusões, algumas estratégias. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, esta frase que aparece aqui no ecrã, aplica-se para todas as pessoas. O tempo cada vez mais é um bem precioso, é um bem com uma importância, com um valor tremendo, seja para nós
no caso de que somos, digamos, há pessoas que ajudam os clientes a melhorar, a trabalhar no conceito da prevenção, e principalmente porque os clientes cada vez mais têm pouco tempo para despender connosco. Então, se nós não tivermos uma capacidade de mostrar uma mais-valia, de lhes trazer uma diferenciação, alguma qualidade, algum pensamento com que eles se identifiquem, cada vez mais será difícil o caminho do treino personalizado. E avaliar então, avaliar é o quê? Avaliar serve para quê? A primeira coisa que eu digo muitas vezes, até quando dou formação e digo às pessoas, a primeira coisa que eu tenho em consideração quando alguém, eu digo sempre, bate à porta do meu estúdio, é eu tentar perceber como é que eu posso ajudar essa pessoa. Ou seja, eu tenho que estar disponível para a pessoa que se apresenta à minha frente. Ou seja, eu tenho que começar desde logo a ter uma consideração pelo indivíduo que se apresenta à minha frente. E isto passa por quê? Desde logo eu criar um rapport, ou seja, eu criar uma relação com a pessoa, eu tentar gerar empatia e, acima de tudo, eu ganhar confiança com a mesma. E muitas das vezes nós esquecemos no processo de avaliação de tentar perceber quem é a pessoa que está à nossa frente. Nós assumimos deduções e a partir dessas deduções muitas vezes nós tiramos conclusões. Portanto, de uma maneira simples, tentar ouvir primeiro antes de dar opiniões. É um conselho que eu dou. De seguida, o que é que nós vamos pensar? Que uma das questões que eu penso que cada vez mais nos vai fazer diferenciar de outras profissões e próprio dentro da área do treino personalizado, haver uma diferenciação entre os profissionais, se assim se possam chamar, é eles terem a capacidade de apresentar credibilidade no seu serviço. E a credibilidade envolve várias temáticas, não é? Desde logo a honestidade, que é uma coisa importantíssima, a pessoa ser honesta, ter uma capacidade de ser inspirador. E aqui eu irei abordar um bocadinho mais à frente o conceito de nós temos o papel de coach, alguém que ajuda a vencer barreiras, a passar os problemas, competência obviamente, e acima de tudo uma antecipação que é nós sabemos prever o que é que poderá acontecer para o insucesso. E obviamente que durante o processo de avaliar, sem dúvida que nós temos que procurar em conjunto com o nosso cliente, tentar criar algo que seja acima de tudo alcançável, que seja realista, que tenha uma questão de validade no tempo que é pretendido. Um exemplo que eu dou sempre às pessoas é, nós não podemos assumir que se alguém que nunca correu e que nos peça para nos prepararem para uma maratona, que nos dê um espaço temporal de um mês. Portanto, é uma coisa que nunca vai acontecer. Portanto, nós como profissionais temos que ter a capacidade de argumentar e saber justificar porquê de não podermos ir de encontro ao objetivo que a pessoa pretende. Obviamente não vamos criar negação, não vamos deixar de dar à pessoa a sensação de que o seu objetivo não vai ser realizado, mas tentar argumentar de um ponto de vista técnico. E obviamente no final de uma avaliação nós temos que ter uma capacidade de ter um ponto de partida. E um ponto de partida é nós temos, baseado nos resultados que nós temos, e mais à frente irei explicar como é que a avaliação detalhadamente se processa, nós temos um início de uma viagem. Início dessa viagem baseado nos resultados que nós retiramos da avaliação. E obviamente, olhando para esta imagem, a imagem de um furacão no nosso mundo atual, eu faço uma analogia ao quê? Ao Covid-19, que pode ser do lado positivo uma oportunidade de negócio, principalmente uma oportunidade no caso do sistema de trabalho, de treino online. Eu já vou explicar porquê. E é assim, olhando hoje em dia para as tendências do mercado, as pessoas cada vez mais estão a recorrer a estes serviços. Obviamente que estes serviços têm vantagens e têm desvantagens, mas se nós soubermos trabalhar com os inconvenientes, que assim se eu possa chamar, nós podemos virar para o nosso proveito essas mesmas dificuldades, assim se possam chamar. E nós vamos pensar então agora que, se eu pensar então que se eu realizasse uma avaliação num ginásio, no que é que eu iria fazer? Eu iria ter sempre uma primeira avaliação subjetiva, onde eu iria obter informações, dados relativos à pessoa, e obviamente aqui eu já vou detalhar um bocadinho mais, e uma segunda parte da avaliação onde eu poderia obter dados mais
mensuráveis. E o que é que acontece aqui? Se vocês olharem para as imagens, a imagem de cima mostra uma pessoa a realizar um agachamento e existe uma avaliação da capacidade de dorsiflexão, por exemplo, e na parte de baixo vê-se um cliente a falar com o seu PT, por exemplo. Portanto, não existe a parte de estar presencial com o meu aluno, mas nada me impede de que eu possa fazer o mesmo através de um processo, de uma plataforma, seja um Zoom, seja um Skype, seja uma videochamada, seja como for, ou seja, existem estratégias para isso. E aqui, entrando um bocadinho mais detalhadamente nas avaliações subjetivas, o que é que eu posso pensar? Questionários. É fácil. Criar um questionário, enviar o mesmo para o seu cliente. Vamos imaginar um cenário que eu vou estabelecer um contacto com alguém que vai recorrer aos meus serviços. Então o que é que eu iria fazer? Eu iria começar por estipular que numa primeira fase eu iria enviar um conjunto de questionários. Obviamente esses questionários vão-me ajudar principalmente a eu obter informações acerca da pessoa, acerca do seu passado, a sua anamnese desportiva, a anamnese médica, principalmente a situações associadas ao seu estado de saúde, e muitas vezes aqui os questionários nos podem dar um bocadinho de orientação do que é que a pessoa faz a nível de trabalho, se o seu trabalho tem muita componente física, se não tem, se passa muitas horas sentada, se não passa, se é um trabalho estressante a nível mental, por aí fora, ou seja, e outras questões que eu também poderei ir buscar a nível dos seus questionários, questões como perfil motivacional, ou seja, muitas das vezes eu tentar conseguir perceber como é que o meu aluno, ou o meu futuro aluno, se assim se possa chamar, como é que ele está a nível de motivação para o exercício, se ele está motivado intrinsecamente ou se não está motivado. E aqui já me vai dar um pensamento que, se calhar, aqui o meu papel, além de ser alguém que vai prescrever, que vai criar um plano, terei que ser alguém, se calhar, que vou ter que trabalhar muito mais na componente do coaching, na componente motivacional, para conseguir fazer mais valia, que o meu aluno consiga entender o porquê de trabalhar. E aqui, se continuando a minha linha de raciocínio, como é que eu iria fazer este processo? Vamos imaginar, eu iria encaminhar os questionários para o meu aluno, iria pedir que o mesmo preenchesse os mesmos e que me retornasse. E após esta primeira troca de informações, eu iria marcar uma primeira Zoom, por exemplo, com o meu aluno. E nesse primeiro Zoom eu iria já ter acesso aos dados do questionário e a partir daqui podia ir um bocadinho mais profundamente em algumas das questões que foram lá colocadas. Portanto, eu já tenho alguma informação do meu aluno, preparo antecipadamente, preparo o que é que eu quero obter dele e nessa primeira videoconferência, seja como assim queiram chamar, eu já tenho alguma base para começar a trabalhar. Passando agora para o lado da direita, para as avaliações objetivas, obviamente que protocolos de avaliação de composição corporal, eu penso que a estratégia que se poderá utilizar aqui será sempre baseada em, por exemplo, ou aconselhar as pessoas a procurarem, um exemplo, uma farmácia que pode ter facilmente acesso a uma bioimpedância, vale o que vale, mas é algum ponto de partida que, se a pessoa sistematicamente seguir as mesmas linhas de orientação, ou seja, pesar-se à mesma altura do dia, nas mesmas circunstâncias, vai-nos dar algum valor quantitativo para perceber se há alterações. Poderia facilmente recorrer a estratégias de ensinar o meu aluno como é que ele podia utilizar uma fita métrica para fazer algumas medições, algumas circunferências no seu corpo, para eu ter alguns dados e obviamente os repetir numa avaliação a posteriori. Depois obviamente tem a parte fisiológica, pressão arterial, todas essas questões que também pode ser facilmente atingível numa farmácia. Protocolos de avaliação cardiorrespiratória. Hoje em dia existem imensas aplicações, quer nos telemóveis, quer nos relógios. Obviamente são aplicações que, vamos à mesma questão, se é válido ou se não é válido, dá-nos alguma ideia, não é? E por fim, avaliação funcional. Eu já o poderia fazer, testes de força, testes de flexibilidade, não quer dizer que eu não o faça, mas o que eu vou tentar falar hoje um pouco é a importância da avaliação postural e como é que nós podemos ir buscar informações aos nossos clientes, principalmente na estática e na dinâmica associada a padrões de movimento. E quando eu olho para a avaliação online, obviamente há algumas questões que eu tenho que ter em consideração. Obviamente, se eu olhar para a fotografia do lado esquerdo, eu vejo uma mulher, se calhar com o seu biquíni, que costuma ir para a praia, ou seja, aqui existe
uma chamada de atenção o quê? Principalmente que ela está a posicionar-se para me dar informações de uma questão de posição perante uma gravidade, e do lado direito eu vejo uma imagem onde vejo uma pessoa a executar um movimento, e aqui, portanto, já estamos a ver alguma capacidade de eu poder ver o movimento da pessoa. Então, olhando para a avaliação postural, o que é que me interessa a mim quando eu trabalho com os meus alunos nesta vertente? As informações que eu tenho que passar é que, se eu puder ter, como na imagem anterior, uma porta, ou seja, ou uma parede branca ou um fundo branco que me tenha uma capacidade de eu depois trabalhar a imagem em casa, é muito mais fácil para mim, neste caso, eu poder, numa avaliação estática, ter pontos de referência. Da mesma maneira, se vocês olharem para esta fotografia e para a anterior ela estava mais despida, portanto, ao estar mais despida, eu tenho mais penetração dos meus olhos, enquanto esta aqui, estando vestida, eu há certas zonas que não consigo ver. Não querendo dizer que não eu possa tirar conclusões. Do lado direito, obviamente, uma avaliação em movimento, a mesma coisa. Interessa-me a mim saber exemplificar à pessoa que, se calhar, como é que ela se vai ter que posicionar. E aqui vai entrar um bocadinho do olho de cada um. Obviamente, aqui, isto no fundo é uma analogia a uma investigação. Há uns que conseguem ver um bocadinho mais, e se calhar há uns que, olhando para as duas imagens, vão dizer assim, eu consigo perceber que uma das diferenças se encontrar aqui no bocado de carne que o pré-histórico está a comer. Se calhar outros vão conseguir ver que o fogo não é mesmo a mesma coisa, portanto já vê um bocadinho mais, e obviamente, seguindo este contínuo de observação, há pessoas que se calhar vão ver estes pormenores todos, ou seja, então aqui vai entrar o quê? Vai entrar o olho de cada um, quer na avaliação estática, quer na avaliação dinâmica, e principalmente vai entrar também um pouco das valências que as pessoas tenham. Portanto, pessoas que estejam se calhar mais ligadas à parte da disfunção, se calhar conseguem ver algumas coisas que as pessoas que não estejam ligadas à disfunção não veem, mas no fundo eu acredito que há sempre alguma coisa para ver que nos vai dar informação de como é que aquele corpo na realidade está a trabalhar. E voltando aqui à questão da avaliação, agora sim vocês conseguem ver as duas, e a partir destas duas imagens, se eu souber explicar à pessoa, é fácil eu tirar conclusões, é fácil eu conseguir perceber os alinhamentos dos ombros, os alinhamentos da bacia e por aí fora. Então, olhando um bocadinho mais agora, mais detalhadamente para a avaliação estática, o que é que eu vou pensar? Que esta avaliação me vai dar como é que este corpo se encontra perante a gravidade. E este corpo vai-me dar uma ideia de como é que é o dia-a-dia da pessoa. Então eu, por exemplo, posso observar o nível dos malelos, no caso dos pés, nos tornozelos, concretamente o malelo medial e lateral, posso observar se os joelhos estão nivelados, posso ver a espinha ilíaca ou a crista ilíaca, posso perceber mais ou menos como é que estão o alinhamento dos ombros, ou seja, eu posso ter como referências algumas marcas anatómicas, algumas referências anatómicas para poder comparar o lado esquerdo, o lado direito, a parte anterior, a parte posterior, a parte lateral, neste caso, são tudo referências muito válidas. Obviamente, como eu disse anteriormente, quem tiver um bocadinho mais de olho poderá fazer o quê? Poderá entrar em componentes de fazer relações entre segmentos. Então o que é que eu quero dizer com isto? Eu posso perceber como é que uma caixa torácica está relativamente a uma pelvis, ou como é que uma pelvis está relativamente a um fémur, e por aí fora. Ou seja, eu vejo a relação entre os segmentos e já posso ter um pouco mais de informação acerca da pessoa. Voltamos à mesma questão, que é, depende da capacidade de cada um. E passando agora para a parte do movimento, nada é mais importante e nada é mais revelador que o movimento. Portanto, nós nascemos a movimentarmos e iremos chegar a um dia que iremos parar e iremos morrer. Portanto, o movimento é vida. E há uma coisa que é importante eu chamo a atenção, que o corpo não reconhece os músculos, mas reconhece padrões de movimento. Portanto, quando nós avaliamos movimento, nós avaliamos padrões, não avaliamos isoladamente. Não querendo dizer que, após uma avaliação global, eu não possa ir localmente a uma estrutura, perceber como é que o trabalho, ou seja, como é que os tecidos estão a trabalhar. Ou seja, mas penso que, de uma maneira mais simples, para integrarmos o nosso processo, é mais fácil avaliar padrões, que são o que as pessoas fazem diariamente na sua atividade. E se nós olharmos aqui de uma maneira muito simples, pegando num conceito de anatomia funcional e interdependência regional, criado por Vladimir Janda, é uma maneira de perceber que, obviamente, existem estruturas com mais capacidade para serem mais móveis e mais estáveis, e isto pegamos no trabalho realizado por Gray Cook e Michael Bowley,
Mas se olharmos para o lado da direita, vemos um caminho, ou seja, o que a gente chama de trilhos anatómicos, que é de Thomas Myers, isto é as referências de Thomas Myers, vamos perceber que esta anatomia funcional e interdependência regional tem muito a ver com este pensamento, que a falta de mobilidade numa estrutura pode gerar a compensação adjacente de outra para um trabalho que ela não está preparada. E eu dou um exemplo simples. Se eu não tiver, por exemplo, uma boa capacidade de mobilidade a nível da minha articulação da coxofemoral, da minha articulação da anca, por exemplo, eu se calhar vou compensar a falta de mobilidade nessa estrutura, nesse complexo articular, utilizando se calhar movimento, ou seja, movimento a nível da zona lombar, ou da zona dos joelhos, sendo que essas duas zonas têm uma predominância para serem mais estáveis. Portanto, este conceito é muito importante para nós pensarmos, porque muitas vezes quando ouvimos falar que as pessoas conseguem resolver problemas no ombro tratando do pé contrário, exemplo, o ombro direito com o pé esquerdo tem tudo a ver com caminhos e com estas tais relações e compensações que o corpo vai fazendo. E obviamente eu trago-vos aqui hoje só uma maneira de avaliar que é o overhead squat. Podia utilizar outros padrões, podia utilizar a função que a pessoa pretenda. Imaginemos que a pessoa tem como objetivo melhorar a sua eficiência para brincar com o seu filho. Era sobre esses padrões que eu iria trabalhar. Mas o overhead squat porquê? Porque talvez seja dos padrões, ou seja, dos testes com mais investigação científica feita. Tem uma particularidade muito engraçada que avalia a cadeia dos membros inferiores de forma fechada e a cadeia dos membros superiores de forma aberta. Portanto, aqui dá-nos para tirar algumas conclusões. E obviamente que me permite avaliar o quê? Força, mobilidade, estabilidade, controle, ou seja, muitas variáveis ao mesmo tempo. E obviamente a partir daí eu ter já um ponto de partida de como é que este corpo se está a movimentar no espaço. E aqui eu trago-vos um exemplo de algo muito simples de visualizar. No meu lado esquerdo eu apresento uma proposta do Gray Cook do FMS e eu chamo a atenção que na imagem anterior não tínhamos um bastão e aqui a pessoa aparece com um bastão. Então o que é que vai acontecer? Eu posso, de uma maneira, há quem considere redutora, não vamos entrar por aí, dependendo do contexto onde nós estamos, mas do meu ponto de vista é qualquer coisa válida, que é pensar que eu posso numerar a pessoa. Então, se eu tenho alguns critérios para quantificar como atingiu, ou seja, tive a nota de 3, e se vocês repararem a nota 3, não existe nenhum apoio sobre o calcanhar, e a nota 1 e 2, existe logo a diferença de vocês verem um apoio no calcanhar. Por outras palavras, no 3, existe, a partir de uma pessoa com capacidade de dorsiflexão para realizar o agachamento nesta posição, e no 2 e no 3 já se está a assumir que a pessoa não vai ter necessidade de ter dorsiflexão. Portanto, basta-me eu olhar então para as outras estruturas, a coxofemoral e neste caso a nível da relação com o tronco com o ombro. Do lado direito já tem um exemplo de um processo de avaliação que é um bocadinho mais integrado, onde já tem um bocadinho mais de olho, e vamos ver só, por exemplo, aqui na vista anterior e na vista lateral, já falamos em pé e tornozelo, já falamos se os pés rodam para fora ou para dentro, portanto já estamos a ver mais relações entre segmentos e percebemos que se calhar muitas vezes que os pés rodam para fora é porque talvez a tíbia não esteja a fazer o trabalho que tem que fazer, por exemplo. O caso dos joelhos se movem para dentro ou para fora, a gente se pegando um bocadinho no trabalho de Vladimir Janda, se calhar já vamos entrar muito no conceito de que ouvimos falar muitas vezes dos joelhos valgo ou varo. Portanto, já temos aqui algumas indicações de, provavelmente, estruturas que estão com déficits de força ou déficits de controle muscular, e este controle muscular eu vou-lhe chamar controle motor, quer dizer que pode haver, a nível de informações para o cérebro, os inputs não estão a ser corretos e os outputs não existem, ou seja, então há certas estruturas que não estão a trabalhar da maneira que deveriam estar a trabalhar. E por fim, obviamente, se a coluna está a arquear, se não está a arquear, se os ombros caem para a frente ou... Portanto, já é um bocadinho mais técnico. E, obviamente, seguindo esta linha de pensamento, eu posso ir ainda um bocadinho mais longe. Que eu posso, pegando neste exemplo do conceito de mobilidade e estabilidade, vendo o exercício numa avaliação global, tendo algumas considerações, ao ter retirado algumas considerações sobre o mesmo, eu posso pensar assim, então, se eu me entender que agora necessito de avaliar a estabilidade do pé, então eu tenho aqui um exemplo, um single leg balance, se eu achar que eu necessito perceber se aquela torácica tem rotação ou se não tem rotação, no caso da torácica eu posso fazer um trabalho de rotação sentada, ou seja, então o que é que eu quero dizer com isto? Que eu posso avaliar de forma global,
e vou localmente às zonas que eu acho que podem ter déficit e posso aplicar testes específicos para tentar perceber se realmente o problema vem dali. Sendo que, volto a chamar a atenção, que nunca nos podemos esquecer que o corpo trabalha num todo. Ou seja, portanto, eu tenho que respeitar a relação entre os segmentos, entre esses complexos. Agora, para finalizar, aqui eu deixo só chamar de atenção algumas referências, alguns livros que me ajudaram a fazer esta apresentação. Obviamente, o ACSM é a entidade que continua a ter muita credibilidade no mercado. O NASM, para mim, talvez uma das entidades mais fortes a nível do treino personalizado. Obviamente, é ao gosto de cada um. Cá em baixo deixo aqui o exemplo do livro que tem o conceito do Approach to Gender, onde se fala um bocado desta questão da interdependência e também um bocado dos síndromes, cruzado superior, cruzado inferior, o joelho valgo e o que é que isto quer dizer dos músculos fásicos, tónicos e por aí fora. Deixo também de livros como referência o Movement do Gray Cook, portanto foi um dos fundadores do FMS. Depois tem o Michael Bolle, que talvez ainda continua a ser um dos melhores strength coaches neste momento a nível mundial, portanto uma pessoa com muita credibilidade no mundo do treino. Do lado esquerdo em baixo encontramos o Tom Myers, para quem já começa a olhar para o corpo e perceber que isto não é só músculos, não é só o que aparentemente se vendia a nível da anatomia, que se via nos livros, que era só a carninha, aquelas imagens bonitas, e hoje em dia já se percebe que existe faixa, que existe ligação entre faixa profunda, faixa superficial, faixa visceral, ou seja, que já existe muito mais por dentro e obviamente principalmente estamos a perceber que estamos a trabalhar com seres vivos e não pessoas mortas. Do lado direito, cá em baixo, temos o quê? Continua a ter muita validade o Kapanji a nível de fisiologia articular. E obviamente mais entidades que são sempre entidades a ter como referência, o NSA, que sem dúvida talvez das entidades mais fortes a nível do treino da força, os treino coaches literalmente passam todos por aqui. A ACE, outra entidade a nível do treino personalizado que tem muito trabalho, muita investigação feita. Volto a falar outra vez aqui do Colégio de Medicina Americana, que continua a ser uma referência e mais uma vez a falar da NASM. Para finalizar, quero agradecer a vossa presença, espero que tenham gostado. Isto foi, no fundo, uma apresentação muito superficial, mas que a mensagem principal que eu gostava de passar é que hoje em dia temos uma oportunidade de avaliar, que se calhar muitas pessoas não o faziam num ambiente de ginásio porque não havia o espaço correto para o mesmo, não havia a capacidade de colocar o cliente à vontade para ser avaliado e que neste momento o cliente tem em sua casa e eu avaliando desde que haja respeito de não andar a passar vídeos do que é que as pessoas estão a fazer, eu acredito que o mundo do treino personalizado irá melhorar muito e principalmente o nosso cliente irá perceber que do outro lado do ecrã está alguém que realmente se preocupa com ele e que ao fazer estas baterias de testes quer melhorar a sua função, quer torná-lo mais eficiente e quer ajudá-lo a evitar lesões. Mais uma vez muito obrigado e até uma próxima oportunidade.